E a gente tem que cuidar para não fazer as coisas no automático. Daqui a pouco eu tô só criando meu filho. Eu tô dando comida, eu tô levando pra escola, eu tô dando banho. Mas é só isso, sabe? E não é. A gente precisa ser muito intencional. É o tanto de amor que os pais têm um com o outro. É isso que vai gerar neles esse temor, esse eu quero isso, eu quero também ter uma família, olha isso, sabe? Olha como meu pai ama minha mãe, olha como eles se tratam. Eu não posso ter preguiça de edificar meu casamento. Eu não posso ter preguiça de corrigir os meus filhos. Eu não posso ter preguiça de buscar a Deus. Então tá, mais um episódio do PDC no ar. Como é que você tá nesse dia? Como é que você tá nessa noite? Não sei como você nos assiste, mas é uma baita oportunidade de juntos compartilharmos o que Jesus tem feito na vida uns dos outros e assim recebermos do Senhor. Você tem gostado dos episódios? Comenta aí o que o Senhor tem falado contigo nessa nova temporada que surgiu. Vários irmãos, vários amigos compartilhando aquilo que o Senhor tem feito. Aproveito para que antes da gente iniciar nossa conversa com a minha amiga, eu queria te convidar a compartilhar o link desse episódio, seja no Spotify, seja no YouTube. Assim como, de alguma forma, nós cremos que o Senhor vai falar contigo, é uma oportunidade do Senhor falar com outras pessoas. Então, seja canal do Senhor. Eu gosto sempre de pensar assim, que tudo é uma oportunidade. Tudo. Às vezes a gente acha que não, mas é só uma conversa. Mas é uma oportunidade para o Senhor pegar um coração, é uma oportunidade de edificar uma vida. Então, seja canal do Senhor. E comigo aqui, nessa gravação, Dani, seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra para mim estar aqui. Eu amo falar sobre as coisas de Deus. Então... É uma alegria nossa. Daniela, isso? Daniela. A gente chama tanto de Dani que eu não sei se é Daniela, Daniele. Pastor Paulo gosta de me chamar de Daniele. Mas é Daniela. Dani, casada, isso? Casada com Jean. Há 18 anos já. Meu Deus! Já é maior de idade? Nós casamos ali com um mês de diferença, né? Bem pertinho. E mãe de 3 crianças. A Isabela, de 9, a Ana, de 7 e o Mateu, de 3. 3 filhos, Dani. 3. E eu gosto sempre de começar perguntando como é que foi o teu início com Jesus. A tua conversão, tu vem de uma família cristã. Como é que foi esse processo do encontro com o Senhor? Eu venho de uma família disfuncional, desestruturada. A minha mãe, ela se converteu quando estava grávida de mim. E a minha avó sempre orou por ela e por tudo que nós vivemos hoje, né? Minha avó é uma mulher de Deus. E então, desde pequenininha, eu era levada na igreja, na escola dominical, né? Na assembleia. E ali eu amava estar lá. E ali eu tive o primeiro contato com o evangelho. E através da vida da minha mãe, né? Meu pai, ele era totalmente contra. A gente tinha muitos conflitos, muitas dificuldades em casa por conta disso. Mas a minha mãe sempre permaneceu firme. E então, nessa parte da minha infância, eu ia direto na igreja, né? E chegou a adolescência, acho que é uma história bem comum, assim, né? Sim. Dessa faixa etária nossa, né? Chegou a adolescência, eu não me sentia mais atraída por aquele lugar, né? E então eu fui pro mundo, né? Fui pro mundão. E com 18 anos, a minha irmã começou... Eu estava longe dos caminhos do Senhor também, ela começou a vir. Enquanto de fé, ele era na 32. E me convidava. E eu ia, né? Sempre que eu não tinha festa, eu ia. Porque o culto era no sábado. Tu chegou a desviar, então, ao ponto de ir pra festa e pro mundo mesmo. Total, assim. Eu acho que, assim, a minha infância ali, eu me lembro de eu estar na igreja e na hora da pregação ou da música, eu sentia o toque do Espírito Santo. Eu era uma criança, eu tinha ali uns 6, 7 anos e eu começava a chorar. E eu ficava com vergonha, porque eu pensava, por que eu tô chorando, meu Deus, sabe? E a minha mãe também não... Ela via, mas ela não me explicava, eu não entendia muito bem, mas eu já tinha o toque do Espírito Santo. Mas conversão, assim mesmo, eu não tive nessa época da infância. Então, fui pro mundo, né? Fui pro mundo, experimentei tudo que eu podia ali. Mas mesmo no mundo, eu tinha o temor e eu tinha alguns princípios que, para mim, eram inquebráveis, assim, sabe? Então, era muito doido, porque eu tava lá...
ao mesmo tempo que eu não me encaixava totalmente lá. O poder da semente, né, Dani? Tinha uma semente lá. A semente. Então eu fui, mas eu não fiz, assim, coisas super terríveis, assim, sabe? Nunca fiz. Mas, então, comecei a vir com a minha irmã. Às vezes eu vinha pro culto, depois eu ia pra festa. Fiquei, assim, acho que com uns 17 anos, assim. Então, eu vinha e tinha uma música que me tocava demais. Que era aquela... Recebi um novo coração do Pai. Então, quando começava a introdução no teclado, não, para com essa música, meu Deus, para com essa música. Porque eu já me desmanchava. E tu vai ver essa música, o restante dela fala sobre o corpo, sobre a igreja, né? Mas ela me tocava de uma forma, assim, que era inexplicável. E daí eu me lembro do dia, depois, assim, de um ano vindo desse jeito, assim, sabe? Trazia minhas amigas, assim, a gente vinha só por vir. Depois de um ano, mais ou menos, vindo dessa forma, um dia nessa música, o Senhor me pegou. Eu me lembro o lugar que eu estava na igreja, assim, estava no fundo da igreja, do lado esquerdo. E essa música me pegou. Uau! Me pegou, assim, e eu não consegui mais resistir, porque é irresistível. Eu lembro daquela palavra, né, que fala das cordas de amor, né? É. Que ele te pega com as cordas de amor dele, te enlaça. E me pegou naquele dia e me entreguei para ele. Não podia mais resistir. Sim, e é interessante te ouvindo, porque muitas vezes a gente, como mães, a gente não crê no poder da semente. E toda semente, ela não volta vazia. Toda a palavra é lançada pelo Senhor, né? Então, tu foi lá fora, mas aquela semente te dava um temor, né? Enterrou, tinha um convite. Parece que morreu. Enterrei a semente, tá morta, né? Não tem nada aqui, tô vendo só terra. Mas no tempo certo ela vai brotar. Frutifica. E logo depois disso, Dani, tu tem uma história também sobre os teus pais, né? O que aconteceu? Tu perdeu teus pais bem novinha, né? Nessa fase em que eu me converti, a minha mãe estava muito doente. A minha mãe teve câncer, ela estava muito doente. E nós vinhamos, assim, né? Até por uma fragilidade que a gente estava naquele momento, né? A minha mãe era a minha vida, ela era, nossa, meu tudo, assim, né? A gente, quando é novinha, né, criança, tinha muito apego na minha mãe. E ela faleceu. Ali eu tinha 18 anos, a minha mãe faleceu de câncer. E foi muito doido, assim, a maneira com que o Senhor tratou comigo. Porque eu me lembro, quando eu era pequena, eu tinha tanto medo, mas tanto medo que a minha mãe morresse, que eu acordava de madrugada e ia ver se ela estava respirando. Sério? Era um medo teu, então? Era um medo, assim. Às vezes eu tinha sonhos, assim, que ela tinha morrido, alguma coisa. E eu ia lá, assim, bem quietinha, ficava olhando, assim. E quando ela faleceu, o Senhor veio com uma graça sobre mim. Uma graça que eu, sendo a mais nova dos meus irmãos, eu ainda consolava eles, sabe? Assim, muita graça de Deus, muita graça. Enfim, passou, né, esse baque, né, do luto, enfim. Ficou eu, a minha irmã e meu pai na casa. Meu pai começou a vir com a gente na igreja. O meu pai, que foi a vida toda totalmente contra, começou a vir com a gente na igreja. Eu tinha uma ferida paterna muito grande com meu pai. Tinha uma resistência, assim, uma coisa até inexplicável, uma lacuna, um abismo entre nós. E ali, depois que a minha mãe faleceu e que eu me batizei e vim para Jesus, o Senhor nos curou totalmente. Uau. Foi demais, assim. Eu me lembro do meu pai estar triste, porque ele sofreu muito com a partida da minha mãe. E eu entrar no quarto dele e estar chorando, e eu ia orar com ele. Gente, nunca que eu pensei que isso ia acontecer. Porque na minha infância, eu me sentia culpada porque eu não amava ele. Eu sentia que eu não amava ele, e isso me dava uma culpa. Como que eu não amo meu pai? Né? E o Senhor curou totalmente, assim, aquela lacuna de paternidade ali com meu pai, né? E foi muito lindo, né? Daí, 11 meses depois que a minha mãe faleceu, o meu pai faleceu também, né? Ele teve um AVC. Ele tocava bateria, ele estava tocando em um lugar, assim, à noite. E tocando bateria, ele passou mal, caiu e já não voltou mais, né? E eu vi a fidelidade de Deus, porque ele me deu 11 meses para eu conseguir ter um relacionamento de pai com meu pai, assim, sabe? Foi maravilhoso, assim, né? Então, mais uma vez, eu vi a graça de Deus vindo, sabe? Sobre um luto
né? Algo que é tão duro, sabe? Perder pai e mãe, 18 anos, sabe? Sem estrutura, sem nada. Mas a graça de Deus me cobriu, assim, sabe? E ali eu fui vendo, eu sou teu pai, ele me falando, né? Eu sou tua mãe. E desde lá, assim, o meu relacionamento com o Senhor tem sido muito pessoal. Eu acho que até por causa disso, sabe? Agora, conversando, a gente vai entendendo, né? Algumas coisas. Sempre tive, assim, o Deus como um Senhor muito, muito pessoal, assim, muito íntimo, né? Tu foi obrigada a amadurecer. Fui. Porque em 11 meses após a perda da tua mãe, já teve a perda do teu pai, ficou só vocês duas meninas, numa casa. Como foi esse processo? Porque geralmente nós somos levadas a esse lugar. Devagarinho, tu vai amadurecendo, uma experiência aqui, teu pai te libera ali, tua mãe te impulsiona ali, mas vocês foram jogadas. Como é que foi assimilar tudo isso? Porque agora era uma casa, era uma irmã, era finanças, era futuro, tudo era vocês. E a gente nunca tinha se envolvido nesse tipo de coisa, sabe? Meu pai e minha mãe que resolviam tudo, que faziam tudo, assim. E foi um amadurecimento muito rápido, né? Mas também nessa época, ali, entre a partida da minha mãe e a do meu pai, eu comecei o relacionamento com o Gê, né? Nós começamos nosso relacionamento e a gente tinha aqueles planos de casar daqui 2 anos, de fazer a nossa casa e tal. E daí mudou tudo, né? Nós casamos em 9 meses, né? Desde o namoro até o casamento foram 9 meses. Nós casamos 6 meses depois que o meu pai faleceu. Então, assim... O Senhor sabe de tudo, né? Botou ele ali, ó, no tempo certo. Foi suporte. Foi suporte, assim. Naquele primeiro momento ali também do meu pai, que a gente não... É muito difícil ficar sem homem em casa, gente. Sim. É difícil, né? Então, ele veio, assim, e preencheu aquela lacuna que a gente precisava naquele momento, né? E logo depois a gente casou também. Como é que foi a história de vocês, Dani? Como é que vocês se conheceram? Acho importante porque a gente tem um público super jovem, de meninas que estão sonhando com esse momento, que estão esperando. E eu gosto de falar desses testemunhos porque injeta fé, né? Às vezes a gente ouve, mas não tem ninguém dentro da igreja, não tem homem. Conta um pouquinho como é que foi. O Gê me comprou na planta, né? Ninguém acreditava em mim muito, porque, como eu te falei, fiquei 1 ano vindo, depois ia pra festa. E o Gê sempre foi um homem de Deus, assim, sabe? Homem de oração, um guri, assim, diferenciado naquele tempo dele lá. E eu cheguei, assim, era bem doida, assim, muito maluquetes. E daí, ele tocava bateria e ficava avisado lá, né? Mas eu achava, que bonitinho, né? E tal. Não, mas nada a ver. E daí, eu comecei a conversar com ele em algum lugar que a gente foi, assim, que estavam com amigos em comum. E trocamos o telefone ali e ficamos amigos. Mas a minha cabeça era que ele era meu amigo. Eu não tinha nenhuma intenção de ter um relacionamento com ele. Mas ele tinha. Os guris na época mexiam, né? Que ele tinha os joelhos calejados. E daí a gente foi desenvolvendo uma amizade. Olha, minha mãe não conheceu ele. A minha mãe dizia, tu vai casar com esse guri? Eu disse, não vou nada, bem capaz. E ela não conhecia, só de ouvir falar. Ela não conheceu ele, mas ela dizia que eu ia casar com ele. E eu dizia, não vou nada a ver. É meu amigo, nada a ver. E daí foi indo assim. Um dia ele se declarou pra mim, né? E eu não tinha sentimento por ele. Não tinha. E eu orava assim, tira isso dele, meu Deus, tira isso dele. Porque eu amava muito ele, mas ele era meu amigo, eu não conseguia ver ele dessa forma. Daí um dia nós fomos num retiro no ETA. E no final do retiro, aquela coisa, né? Todo mundo com os olhos inchados já. Daí, no final do culto, né? O pastor falou, abrace o irmão, né? Que tá do teu lado e tal. E naquela época a gente não ficava se abraçando, era só apertar a mão, né? Sim. E daí ele veio apertar a minha mão. Eu vem dar um abraço aqui. Eu sempre fui muito expansiva. E quando a gente se abraçou, o Senhor falou comigo e com ele. O Senhor falou, esse é teu marido. Uau. E daí eu comecei uma briga com Jesus, né? Jesus, olha só, eu não quero, tá? Tu tira isso daí porque eu não quero. E um dia, do nada, eu acordei amando ele. Uau. Gente, foi um negócio sobrenatural, assim. Foi sobrenatural. E conversei com ele e ele estava receoso, porque ele já tinha se machucado comigo, porque eu já não... Não correspondia. Não correspondia. Mas foi e em 9 meses nós
casamos. Sim, as coisas que Deus faz, né, É muito Dani? doido. É do nada. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar para as meninas, né? Eu acho que lá no mundo a gente é acostumada, ou é até impulsionada, a tomar a frente. Vai e abre espaço, vai e conquista, vai e faz. E no reino de Deus é completamente diferente. Porque a tua história até aqui, ela nos mostra uma história de total dependência. E nessa área, inclusive, né? E é um testemunho legal das meninas ouvirem isso. Sim, vai acontecer. E você vai ser achada, né, Dani? Não precisa procurar. Literalmente, o Senhor prepara alguém que te encontra. E que te encontra mesmo e que vê além do que qualquer pessoa podia estar vendo naquele momento. Porque olhando, assim, ele era um guri muito crente. Muito crente. E eu não. Sabe? Eu era diferente, assim, sabe? Tava no processo. Tava no processo. E ele viu além, sabe? Por isso que eu digo que ele me comprou na planta, né? Sim. Porque ele viu além, sabe? Do que podia sair dali, né? E o amor, né? O amor sacrificial dele, assim, desde o começo. Meu marido é uma benção. Te amo, meu amor. Ai, meu Deus, ó. Coraçãozinho. Mas eu acho legal isso, sabe? Porque, de novo, dependa do Senhor, né? A gente precisa andar mais na dependência do Senhor, ouvindo Ele em cada passo. Às vezes a gente fica tentando ajudar a Deus. E a gente estraga, né? Daí a gente gera Ismael. Agar. Isso é um perigo. Apressando às vezes, né, Dani? Porque não é no nosso tempo, não é da forma que nem tu falou, né? No início, via ele como um baita amigo. E só. Mas aí depois, passou o tempo, casaram e veio 3 filhos. Tem mais história aí. Num mundo em que as pessoas não querem ter filhos, né? Ouço muito, e infelizmente até dentro da igreja, uma coisa que a gente fala muito contra isso, porque sim, filhos é presente de Deus, sim, filhos é para nós, os crentes. Como é que nós vamos mudar o mundo se nós não gerarmos filhos? Mas aí vocês tiveram essa decisão de ter 3 filhos. Totalmente contra a cultura. Como é que surgiu isso? Como é que veio esse desejo? Conta um pouquinho da história das crianças. Assim, eu sempre quis ter 4 filhos, tá? Não acabou? Então. E o G... Calma aí. E o G queria ter 2. Daí a gente fechou em 3, tá? A nossa ideia era começar a tentar depois que a gente tivesse 5 anos de casado. Então, quando chegou os 5 anos de casado, nós começamos a tentar. Só que não estava acontecendo. E daí começamos a investigar. E descobrimos que tinha ali uma infertilidade, né, minha, tinha endometriose, tinha uma trompa obstruída, enfim. Os médicos diziam assim, olha, se quer ter filho, então tu vai precisar de um milagre, né? E aquilo acabou comigo, né, naquele dia, mas eu sabia que ia acontecer, porque o Senhor já queria, tinha certeza disso. Antes da gente continuar, como é que foi esse tempo de tentativa? Quanto tempo foi? Foram uns 2 anos, mais ou menos. Até não foi tão longo, né? A gente conhece pessoas que, né, estão há muito tempo. Foram uns 2 anos, mas é muito difícil, né? A gente faz horrores de teste de gravidez. Eu gosto de falar que são 24 meses, porque são 24 testes, né? Todo mês tu vai ali. É hoje? É agora? Não, e às vezes tu não tá nem sentindo nada, sabe? Não tem nada pra fazer o teste, mas tu quer tanto que tu vai lá e faz o teste, né? E é tão frustrante quando aparece só uma listrinha. E esse tempo de tentativa foi bem difícil. Mas daí fiz tudo que tinha que fazer, vários procedimentos, né? Tive que fazer cirurgia para endometriose, tive exames. Essa parte é muito chata, delicada, desgastante fisicamente também, né? Emocionalmente também. E daí, passamos por tudo isso e engravidei. Uau, engravidei. Daí tem a história que eu contei para vocês até lá no restaurante. Que eu fiz, eu tava atrasada, fui fazer o teste de noite em casa. Fiz rapidinho, olhei, é uma listrinha. Botei fora. Fui dormir. Quando eu estava dormindo, eu sonhei que eu fui lá no lixo do banheiro, peguei o teste e tinha 2 listrinhas. Acordei, primeira coisa que eu fui fazer foi lá catar no lixo, né? Quando eu fui catar no lixo, estava lá a segunda listrinha. O Senhor me avisou. O Deus que fala em sonhos. O Senhor me avisou. E daí foi uma alegria, assim, imensa. Meu Deus, que coisa maravilhosa quando a gente realiza algo, né? Uma coisa que a gente sonha há muito tempo. É inacreditável, assim. E daí fomos ali naquela gestação e nos primeiros exames, assim, os médicos olhavam e achavam assim,
pode ser que dê tudo certo, mas pode não ser que não dê e tal. Eu fiquei de repouso, tinha sangramento e tal. Tava bem no comecinho da gestação. Tava no comecinho, sim. Daí fiquei em repouso até 11 semanas. E com 11 semanas eu tinha que voltar a trabalhar. Quando eu fui voltar a trabalhar, bem faceira, trabalhava em hospital, então eu já voltei e falei com a médica assim, doutora, vamos dar uma olhadinha, só pra gente ver. Fazia ecografia direto. E daí fui fazer ecografia, quando eu fiz estava sem batimento. Daí veio mais uma perda, né, ali. Mas vou te dizer que essa foi a pior perda que eu tive na minha vida, assim. Foi horrível, foi o pior luto que eu já passei, assim. E daí, ali, desmoronou tudo. Meu Deus, e agora? Tu chegou a ter que fazer corretagem? Fiz curetagem. E parece que o chão se abre, assim, literalmente, assim, e cria um buraco negro, né? Então, fui para aquele processo de luto, muito difícil. Passei 2 dias, assim, que eu chorava o tempo inteiro. Eu tava dormindo, se eu acordasse no meio da noite, tava caindo lágrima, assim. Um luto muito intenso, 2 dias. Passou os 2 dias, levantei. Ok, é isso. Então tá, passou, vamos pra próxima. Vamos ver o que Deus quer pra gente a partir de agora. E pronto, fomos. E 2 meses depois, 2 ou 3 meses depois, eu engravidei da Isabela. A Isabela curou a minha vida. Quando ela nasceu, sabe? Muito interessante isso, porque toda a gestação a gente fica um pouco apreensiva depois de passar por uma perda, né? E na hora do parto eu ficava pensando, vai acontecer alguma coisa. Eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa. E e o parto foi difícil, né? E quando ela nasceu, que eu senti o corpo dela quentinho, aquela coisa maravilhosa, e ela estava viva. Ali Deus curou meu coração e Ele falou, eu não sou só o Deus que tira, eu também sou o Deus que dá. Ali ela curou meu coração. E é um presente, né? Porque ela é diferente, né, Dani? Ela é uma Quem bênção. conhece a Bela sabe, tu vê, tem algo de Deus nela, é diferente. É muito forte que tem nela. E ali o Senhor começou a curar o meu coração e foi demais, assim, né? Eu comecei a desfrutar do Deus que dá, não só do Deus que tira. Né? E mesmo quando ele estava tirando, eu estava, Senhor, glória a Deus, é isso aí, glória a Deus. Quando a minha mãe faleceu, ela faleceu em casa, eu me lembro que ela estava na cama dela, né? E foi 5 da manhã, minha tia nos acordou, eu me lembro que eu fui, novinha na fé. Eu me ajoelhei assim onde ela estava, eu disse, obrigada, Jesus, obrigada porque tu fez a tua vontade. Sabe, eu agradeci naquele momento, né? Então, assim, eu vim em todo o tempo, assim, a fidelidade de Deus e nessa temporada nova de dar, de receber dele, né? E daí veio a Isabela. E a nossa ideia sempre foi um parto normal? Foi um parto um pouco anormal, tá? Mas foi normal. Eu tenho uma amiga que diz, é normal pra vocês, pra mim não foi normal. É. E daí a nossa ideia sempre foi ter os filhos em escadinha, assim, bem pertinho mesmo, né? Quando ela fez 1 ano e meio, eu engravidei de novo, né? Daí veio a Ana. Bem recente, 2 bebês em casa. 2 bebês, fralda para 2, tudo. E a Ana, a gente pensava assim, a Ana, vai vir mais um bebê, meu Deus, como é que vai ficar a nossa vida? Com mais uma criança. E ela veio e ela trouxe uma leveza para nossa vida. Ela facilitou a nossa vida. Sabe, se você for pensar, meu Deus, 2 bebês, né? 2 crianças ali, mas ela facilitou a nossa vida. Ela veio assim com uma leveza, a bebê mais maravilhosa do mundo. Linda. Gorduchinha, assim, maravilhosa, calminha, sempre dormiu a noite toda. E ela veio desse jeito. E daí, um tempo depois, quando ela fez 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, a gente começou a tentar de novo. E veio o Mateu. Quando a Ana estava com... Daí, o Mateu nasceu quando a Ana estava com 3 anos. Esse demorou um pouquinho mais, né? Veio o Mateu. E o Mateu veio encher a nossa casa de alegria, assim. Nem sei dizer o que ele veio trazer, mas ele trouxe ainda mais leveza, assim, para nossa vida, sabe? Muito mais propósito. Uma cópia do Jean. Ele é muito um menino, parecido. Né? Eu achei que eu ia ter só menina. Daí, quando a gente fez aquela revelação, bebê de pandemia, né? Tudo em casa. Fiz a revelação, eu não acreditei. Daí deixa eu te falar sobre isso agora. Antes de eu ter o Mateu, antes de eu engravidar do Mateu, eu não tinha vontade de ter menino. Eu achava que eu só ia ter menina. Porque a gente acostuma com aquilo que a gente tem.
E daí um dia eu sonhei. Eu sonhei que tinha um bebezinho sentado, assim, peladinho. Ele tava de costas, assim, um bebezinho com uns 8 meses, mais ou menos. E ele se virou pra mim, assim, pra trás, pra onde eu tava. E era a coisa mais linda. Não era o Mateus, mas era a coisa mais linda do mundo, aquele bebê. E eu vi uma voz assim, esse bebê é teu? E ele é um menino. E daí eu comecei a ter vontade de ter um menino. Sim. Eu não tinha até ali. E quando eu engravidei do Mateus, eu ainda tava assim, acho que aquele sonho era coisa da minha cabeça, sabe? A gente fica assim até que se concretize, né? E quando teve a revelação que era um menino, assim, meu Deus, eu não acredito. Meu Deus, que fala. Que demais. E aí, Dani, quando tu chega nos lugares, porque as meninas, elas têm tanta proximidade de idade Gêmeas. que todo mundo pensa que elas são gêmeas. Às vezes até tu veste elas parecidas, tudo. E quando tu chega, vocês são novos, dois jovens, chegam com 3 crianças. O que as pessoas falam? Nós somos geralmente o atrativo dos lugares. Sim. Primeiro, elas são gêmeas? São todos teus? Sim. E, gente, eu fico pensando, são só 3. São só 3. Antigamente as pessoas tinham 7 filhos, enfim, né? E chama muito atenção. Chama muito atenção. As pessoas querem saber, né? E eu acho que é um testemunho, né? Um testemunho bonito, assim, de que vale a pena ter filhos. Os filhos são bênção, eles são flecha, né? É importante a gente trazer esse... E tem um lado difícil da maternidade, um lado pesado. Claro que tem, mas a gente encorajar as pessoas. Olha, eles são bênção, eles são flechas. Tu vai enviar eles, eles vão acertar o alvo, sabe? Então, até os filhos é uma oportunidade de glorificar o Senhor, né, Dani? Sim. Nossos pequenos discípulos, né? Com certeza. O que eles mais produziram em ti? O que a maternidade mais produziu em ti? Porque, como tu falou, né? Hoje em dia se ressalta muito isso. É difícil. É um tempo de caverna. Esses dias eu vi uma irmã falando isso, né? Nossa, eu tô na caverna. E aí eu perguntei pra ela, mas por quê? Porque meus filhos são pequenos. E eu disse, tá amarrado isso em nome de Jesus. Tu não tá na caverna. E aí eu pude ministrar com ela. É um tempo de renúncia, a gente sabe, né? Tem aquela fase mais que tu fica mais escondida. Mas a maternidade produz muita coisa em nós, né? Meu Deus, me transformou completamente, né? E tu me perguntou, né? O que mais me trouxe? Me trouxe dependência de Deus. Porque eu não sei ser mãe. Eu não sei criar uma criança. Eu não sei, eu tenho a palavra de Deus, que a gente, né, vai ali olhando, e às vezes até versículos que não falam explicitamente sobre maternidade, está te ensinando, né, sobre maternidade. E a dependência total de Deus, assim, em tantos momentos que acontece uma situação com a criança, e tu, meu Deus, eu não sei como resolver isso, me ajuda. E daí vem uma orientação, uma resposta, assim, direta do Espírito, sabe? Então, uma dependência do Senhor, né, de como criar um ser humano para a glória de Deus. E eu imagino, né? Eu sou mãe de um só. Tu é mãe de 3, tu pode falar isso melhor que eu. Mas cada um com a sua personalidade, com o seu jeitinho, exige uma forma de amar diferente, de corrigir diferente. Como é que é isso? É uma mãe para cada. Eu imagino. É uma mãe para cada. Até porque... pensando nos teus. Porque a Ana, eu vejo ela muito diferente da Bela. A Bela é aquela coisa mais meiga, mais amorosa. A Ana chegando. Sincerona. Tem que cuidar o que ela fala. O Mateus já é um pouco mais introvertido, mas também ele tem uma forma de amar que me lembra muito a Bela. É uma mãe para cada filho, né? Por isso que é aí que vem a dependência, né? Como que eu faço para ser mãe dessa criança agora, né? Porque cada um tem um jeito, né? E a Isabela, ela é mais de ficar perto, ela é um grude, então ela recebe mais de mim. Então o outro, eu quero que receba também, então eu tenho que puxar mais, sabe? E aí que vem a dependência do Senhor, né? O Senhor me ajuda a lidar com tudo isso aqui, né? Essa vida no espírito, no cotidiano, né, Dani? Que muitas vezes a religiosidade prega que ela é só pro âmbito espiritual. Mas é espiritual ser mãe também. É espiritual. É espiritual ser espiritual esposa. Trocar a fralda. Quando a gente tá fazendo uma comidinha, quando a gente tá trocando a fralda, quando a gente tá dando mamar de madrugada, a gente tá fazendo a obra de Deus. E é a coisa mais incrível, porque assim, ó, tu pode estar fazendo qualquer coisa na tua vida, nenhuma das coisas, tu vai ter a sensação de que tu tá exatamente onde Deus quer que tu esteja. Ninguém mais pode ser mãe do teu filho, é só tu. É insubstituível. Insubstituível. Não dá para botar outra mãe ali. Outra profissional, outra pessoa que vai fazer algo na igreja. Vai ter outras pessoas. Mas mãe do teu filho, Uau, que profundo é só isso. tu que pode ser, né?
Nossa, e de novo, né, o mundo e essa verdade, aos poucos, ela tenta entrar na igreja, de que não tem valor, de que é algo que vai te consumir. Qual a visão de vocês, assim, nessa questão de criação de filhos? Qual o objetivo? Porque eu acho importante falar, sabe, Dani? Eu percebo que as mulheres acaba que elas apenas nutrem. Nós, não vou julgar o outro, né? Mas nós, às vezes, por ser algo tão profundo, algo tão que te consome tanto, às vezes a gente corre o risco de apenas nutrir, criar, cuidar. Mas tem algo muito mais profundo que nos motiva, né? E eu achei muito interessante isso que tu falou uma vez e eu peguei, que tu falou exatamente sobre isso, que a gente tem que cuidar para não fazer as coisas no automático. Daqui a pouco eu tô só criando meu filho, eu tô dando comida, eu tô levando para a escola, eu tô dando banho, mas é só isso, sabe? E não é. A gente precisa ser muito intencional. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente tem oportunidades o tempo inteiro de falar a palavra. A gente que tem mais filhos, a gente está criando ali a questão do relacionamento entre pessoas. Do perdão. Do perdão, né? Do como tu trata o outro. Lá em casa a gente tem uma regra muito, muito importante. Não adianta tu tratar os teus amigos bem, as pessoas lá de fora bem, se aqui dentro não trata bem os teus irmãos. Nossa. Primeiro os teus irmãos aqui dentro. Então, assim, oportunidade... Gente, agora eu acho que eu nem vou me lembrar, porque são tantas oportunidades de ensinar elas. Às vezes, no arrumar uma mesa tem uma lição. Às vezes, no escovar o dente tem uma lição. Sempre tem uma lição, assim. Então, tu tem que estar ligada no espírito, sabe? E trazer... E a Isabela, ela é muito da palavra, né? Então, quando eu trago uma lição para ela, ela quer saber onde que está escrito. Base bíblica, mamãe. Me dê base bíblica. Então, assim, de tu ter a palavra também, porque a palavra é teu guia. Então, assim, várias vezes eu vou ensinando e ela... Onde que está escrito isso? Daí eu disse, tá, então. Ela vai lá, pega a Bíblia dela e vai ler. E os outros que são menores, eles vão pegando, eles vão absorvendo, mesmo que às vezes pareça assim, a questão da semente, né? Às vezes parece, não está absorvendo nada, nem entendeu nada. Daí daqui, sei lá, 5 meses, aquela sementinha tu vê germinar. É maravilhoso. Meu Deus. Tu sabe que agora, enquanto tu falava, eu lembrei de uma conversa que eu tive também, porque a igreja nos oportuniza isso, né? A gente troca muita experiência, ouve muitas pessoas. E uma irmã me perguntou como é nutrir um casamento com filhos pequenos. A minha experiência é uma, porque, de novo, eu tenho um filho só. Mas para ti, eu acho importante, porque muitas vezes, na maternidade também, por ser tão intenso, de novo, mas ela te suga tanto que, às vezes, tu esquece o casal. Vocês se esquecem como marido e mulher. Sim. E é a vontade de Deus que o teu casamento também glorifique a Deus e que seja um lugar de desfrute, um lugar de bênção. Como é para ti, para o Jean, no meio de 3 crianças, fora o trabalhar em casa, que depois a gente vai chegar nesse assunto, mas conseguir ainda se encontrar como casal, desfrutar da vida de casal? Essa pergunta é muito boa. Porque nós fazemos algo que é tão simples, mas que dá tão certo. Às vezes a gente deixa as coisas simples, né? Porque é tão simples de pensar, fazer isso aqui nem vai dar resultado nenhum. Mas nós temos regras lá em casa. Sim. Rotina. Rotina. Então, assim, 8 horas, acabou, gente. Vão ler um pouquinho, 8h30, todo mundo dormindo. Mateus, 8 horas, já tá dormindo, que ele é o menor. Então, assim, 8 horas, 8h30, a noite é nossa. Acabou. As crianças vão dormir e nós temos o tempo para nós, entendeu? Não é, então, assim, nós não somos de fazer, assim, de sair sozinhos, sem as crianças, nós não somos de fazer. Mas nós temos todos os dias esse tempo. Só nós, sabe? Então, a gente valoriza muito isso. Mas mesmo final de semana? Mesmo final de semana. Que final de semana, daí a gente vai ver um filme, eu e ele, sabe? São coisas tão simples. Tão simples, né? E que dão tão certo. E que precisa de intencionalidade, né, Dani? Às vezes, a gente esquece que o simples também é de Deus. O simples também é uma oportunidade. Porque se a gente não faz isso... Eu lembro que quando o Lolo era menor ainda... Agora eu acho que as pessoas já se acostumaram um pouco. Mas eu era muito criticada por isso. O meu também, 7h30, 8 horas na cama. Mas isso é tão raro, né? Muito! É muito raro, gente. Eu acho que eu só conheço tu que faz isso. Sério, é muito difícil. Isso é muito raro. Mas porque a gente entendeu, nós temos... O meu, por exemplo, ele fala muito.
24 horas. Meu Imagina Deus, 3. Tu precisa de um tempo para escutar teus pensamentos. Eu preciso de um tempo de silêncio primeiro, porque geralmente lá em casa a gente faz isso, cada um num canto. Depois a gente se conecta. Mas se tu não for intencional, as crianças tomam um lugar que não é delas. Exatamente. E aí a casa gira em torno das crianças e não em torno dos pais. Então, essa intencionalidade de assistir um filme juntos, como tu falou, de sentar no sofá juntos, é o que nutre, porque o amor precisa ser nutrido também, né, Dani, do casal. Sim. Não é por osmose que se mantém. E eu percebo isso, sabe? Muitas famílias que acabam, que os filhos saem de casa e os pais separam. Porque estava tudo baseado no filho. E antes de ser mãe, você é esposa. Nossa, sinto Deus aqui. Antes de ser mãe, você é esposa. Então, não adianta nada, de nada adianta você cuidar apenas dos teus filhos e não nutrir um relacionamento com teu marido, não ser esposa. E ser intencional, né? Até porque os teus filhos, o que mais importa para os teus filhos não é o tanto de amor que tu dá para eles. É o tanto de amor que os pais têm um com o outro. É isso que vai gerar neles esse temor, esse eu quero isso, eu quero também ter uma família, olha isso, sabe? Olha como meu pai ama minha mãe, olha como eles se tratam. Sabe? A gente expressa o amor de Deus através disso. Agora, tu quer ver uma criança ferida, um adulto lá cheio de traumas, é que veio de uma casa que pais não dava certo ali, né? Tu sabe que há poucos dias eu conversava, de novo, né? Os exemplos. Eu conversava com uma irmã e a gente estava tentando entender o porquê que ela não queria ter filhos. E aí a gente começou, óbvio que eu fui de forma muito sutil, porque eu fui perguntando tudo, mas senti uma direção do Senhor, né, para mim seguir esse caminho. E aí eu disse para ela, tá, agora me conta um pouquinho do relacionamento com a tua mãe. Aí ela disse, não tenho. Era com a avó que ela tinha perdido há pouco, e a mãe, óbvio que não era intencional, né, porque ela não teve aquilo, então a mãe tratava ela de qualquer jeito. E aí a gente começou a perceber, então, não é que tu não quer ter filho, tu precisa ser curada, nesse quesito com a tua mãe, e aí a maternidade vai se tornar algo bom para ti. E então, às vezes assim, não é que tu não quer ter filho, é que tu não quer ser uma mãe como a tua mãe foi para ti. Exatamente isso, essa é a chave. Então, um casal, e de novo, né, Dani, existe, vocês estão há 18 anos casados. É bom ser casada. É maravilhoso. E quanto mais o tempo passa, melhor fica. Eu fico chocada. Exato. É como vinho. Bom. Exato, é bom. E lá no mundo isso não é normal. E as pessoas acostumam com isso. Às vezes a gente ouve, né? Porque a Bíblia diz não separe o homem. Eu não estou casada há 17 anos porque Deus diz que o divórcio não é opção. É porque eu quero estar ali. Então existe esse lugar para nós mulheres. Mas também vai muito da esposa que edifica, né, Dani? É. Porque o papel de edificar, de construir é nosso. Sim. Sabedoria, né? A mulher de Provérbios me ensina muito, apesar dela nos irritar às vezes. Porque ela é o padrão alto. Mas ela me ensina muito, né? Até falei lá no retiro, né? Sobre o pão da preguiça, né? Ela não come o pão da preguiça. Eu acordo às vezes lembrando disso, sabe? Eu acordo também. Hoje mesmo acordei pensando nisso, sabe? Não posso comer o pão da preguiça. Mas não é só a preguiça ali do trabalho, do levantar cedo, não. Eu não posso ter preguiça de edificar meu casamento. Eu não posso ter preguiça de corrigir os meus filhos. Eu não posso ter preguiça de buscar a Deus. E até nessa questão que a gente estava falando do tempo ali, que as crianças dormem cedo, é o meu tempo que eu tenho com o Senhor. Porque a gente precisa, eu e ele, a gente precisa desse tempo, cada um num canto, tu falou, né, que vocês também fazem isso. E depois, para a gente poder juntar as ideias, né? E é o tempo que eu tenho com o Senhor, é o tempo sem nenhuma distração. Então, às vezes, acontece que as mulheres, elas têm os filhos, elas pensam, não tenho nem tempo de buscar Deus. Primeiro que a gente tem que ter esse entendimento de quando a gente está fazendo a nossa obra na nossa casa, a gente está buscando a Deus, servindo a Deus. Mas o tempo intencional precisa acontecer também, o tempo de secreto, o tempo que a gente não tem nenhuma distração e que a gente está conectada totalmente Maria, nele. né? Maria. Aos pés dele. Maria. Falando nisso, eu acho importante tu falar, sabe? Tu tá numa fase, e eu sempre vi isso muito em ti, tu tem uma busca que ela é expressa, dá pra ver isso em ti. Como é o teu tempo devocional? Como é que tu busca o Senhor? Eu acho importante falar isso não como um padrão, não é que você vai fazer igual a ela, mas eu acho importante para mostrar que é viável. Uma mãe de 3, esposa, trabalhando, e tu consegue isso. Fora a rotina, a gente entendeu, mas como funciona o teu devocional?
Eu sempre fui apaixonada por Jesus, assim, desde que eu me converti, sempre ficou martelando na minha cabeça. O pastor Paulo sempre falou, vocês precisam ter intimidade com Deus. E aquilo sempre foi muito forte para mim. Eu me lembro que no trabalho, no intervalo, eu me fechava numa salinha e eu ia buscar. E depois com os filhos, eu precisei encontrar esse lugar, né? Porque no começo, o primeiro filho vira uma loucura. A rotina sai totalmente, né? Até a gente conseguir se encaixar ali. Mas depois, com o Mateu, mudou a minha vida, né? O Mateu, assim, a chegada do Mateu, ele transformou a minha vida nesse sentido. Tu falou da irmã que falou da caverna. O Mateu me levou para uma caverna. Ele me levou. Mas foi o próprio Deus que me levou para lá, porque ele queria me curar. Ele queria curar coisas que eu pensei que já tivessem sido curadas, coisas que eu nem me lembrava. E lá, com o Mateu, eu me lembro que eu amamentava ele de madrugada. Eu ficava ansiosa que ele acordasse de madrugada. Olha isso. Para eu poder estar com ele, que era tão maravilhoso, e poder falar com o Senhor. Ali eu tinha muito tempo com o Senhor. E naquele horário que eles vão dormir, 8 horas, é o horário que eu me fecho no meu quarto. E não me viu ali, ó. Acabou. Eu vou lá, eu vou para a palavra, eu pego meu violão, olha, e eu vou, sabe? E nesse lugar secreto, assim, o Senhor me curou, me libertou. Ele me deu a visão de filha, sabe? Que eu acho que o que muda a vida de um cristão é quando a gente entende a paternidade de Deus. Porque foi uma virada de chave na minha vida. Apesar de eu sempre ser apaixonada por Jesus, quando o Mateu nasceu, eu entrei num nível diferente, sabe? Porque eu entendi a paternidade de Deus. Foi nesse período, assim, ele pequenininho, eu na caverna, achando que eu ia morrer. Eu vou morrer nesse lugar. E eu morri. Mas ressurgiu. Eu morri. Tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que não era do Senhor, morreu. E ficou a Maria. Sim. Ficou a Maria só. É interessante os processos de Deus, né? Tu falou um encontro com amor. Eu acho importante a gente falar um pouquinho mais disso, porque logo que a gente chega a Jesus, é como o início de um relacionamento. Quando você está iniciando uma amizade ou um relacionamento com um homem ou com uma mulher, tudo é muito novo. Vocês estão se descobrindo. E às vezes as pessoas têm uma visão romântica de que com Deus não vai ser assim. Ele é uma pessoa. Vai ser uma paixão avassaladora, eu vou sentir vontade, vou sentir a presença de Deus. Algumas vezes mas a maioria das vezes você começa por obediência. Exatamente, assim, ó, em dias que não tô com vontade, mas eu vou. Eu vou, preciso permanecer. Então, no começo, vai ser mais por obrigação mesmo. Mas no momento que tu encontra ele naquele lugar, quando tu chega lá, ele já tá lá te esperando. E é demais. Eu gosto sempre de ser vulnerável, sabe, Dani? As minhas amigas sabem que eu prego muito isso. A vulnerabilidade aproxima. Então, daqui a pouco você está nos assistindo, você olha, eu quero que a Dani tenha, mas é tão profundo. Mas acho importante frisar, como tu mesmo falou, começou por obediência. Eu entendi que eu precisava daquele lugar, eu entendi que eu precisava ser alimentada, ser curada. E aí, depois da obediência, vem a intencionalidade. Eu vou ser intencional, vou botar meus filhos para dormir cedo, vou ter o meu espaço. E aí, daqui a pouco, tu tá apaixonada e cria uma ferida de amor e aí já era. E daí, depois que ele me encheu tanto lá, começou a queimar algo, precisava sair. Eu digo que ele me chutou do secreto, né? Mas foi um longo período, né, Dani? Foi uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos, mais ou menos. Só, eu acho que tinha muita coisa pra ser curada, né? Foi uns 3 anos até que eu descobri que eu não precisava de mais nada além daquele lugar. Foi quando eu descobri, sabe, esse lugar, eu sou inteira aqui, eu não preciso fazer mais nada. Aqui é tudo que eu quero estar aqui dentro, sabe? Pra que eu vou querer sair daqui? Mas daí começou, né? Como Jeremias falou, né? Tem um fogo cerrado aqui que ele não para de queimar e tá me consumindo por dentro. E era horrível, era uma angústia. Começou a me dar uma angústia, precisava sair aquilo. E eu não sabia como fazer, né? Até que aconteceu um monte de coisa. Tu quer falar sobre isso agora? Vamos entrar nesse. Depois a gente vai pro profissional. Tá. E daí começou a queimar demais. E eu fiquei 1 ano relutando, meu Brigando Deus. com Deus. Brigando com Deus. Porque lá no início eu fiquei, eu acho que uns 10 anos servindo no louvor, né?
da igreja cantando. E quando eu tive as crianças, eu parei tudo por elas. Não fiz mais nada na igreja, eu parei tudo por elas. Até tem um monte de gente que me vê hoje e acha, chegou agora. Não, eu tô há 20 anos aqui. Tava lá pregando os pregos da arca com a gente. Mas é que eu tava no berçário. Sim. Eu passava o tempo todo ou grávida ou amamentando ou no berçário, então as pessoas não me viam. E daí, o Senhor começou a me chutar para fora, vai, eu quero que tu vai. Eu fiquei 1 ano naquela luta e eu pensava que eu não ia mais voltar pro louvor. Eu já tinha desistido disso, não queria mais o louvor. E um dia ele me pediu para entregar isso, e eu precisei entregar. Entreguei o louvor, mas não achava que ele ia me usar no louvor de novo. Uhum. E daí, ele começou a me incomodar. É nas mulheres, é para as mulheres, louvor das mulheres. Eu, ai, Jesus, mas eu não quero. O medo do envolvimento também, sabe? Do compromisso, porque a gente sabe quando a gente se compromete com a obra de Deus. Isso é temor também, né, temor, né? Eu tenho uma casa por trás de mim, né? E daí, um dia, eu, toda temerosa, né? Eu tava preparada para tu me dizer, né? Claro, venha ajudar as gurias que já estão aqui. Ou, não, a gente não precisa. Eu estava totalmente preparada. Eu vim falar contigo e a reação foi muito surpresa para mim, né? Tu é a pessoa que nós estávamos esperando. E vim. E daí tu colocou na minha mão tudo. E eu vim, apavorada, pensando, Jesus, o que eu vou fazer aqui? Sim. E ele só me disse, é a extensão do teu secreto, só vai. E é isso que eu tenho feito. Acho importante falar isso, né? Porque muitas vezes a gente vê o louvor e na verdade, todas as áreas da nossa vida, né? Como apenas um trabalho manual. Eu vou pegar um microfone, vou pegar um violão, vou dar que precisa recepção. ser feita, né? Exato. Alguém precisa ocupar aquele espaço. E essa área não pode ficar vazia. Mas ela precisa, todo o nosso serviço precisa ser fruto do secreto, né, Dani? Senão não tem vida, né? Eu tava pensando nisso hoje de manhã, assim. Porque se é a maneira de Deus trabalhar. Olha como ele faz com a planta. Planta, fica escondidinha, cria a raiz vai lá para baixo. Quando a raiz tem esqueci a palavra. Ela pode sustentar o que vai vir para fora, vem para fora. Mas primeiro vai criar a raiz e ninguém tá vendo. Olha como é o processo de ter um bebê. Sim. Vem uma sementinha, ninguém tá vendo, parece fé, né? Tem um bebê aqui, mas eu não tô vendo, não tô sentindo nada. Mas me disseram que tem um bebê aqui. Então ele vai ali, vai sendo gerado, ninguém tá vendo. E no tempo certo ele vai nascer. E é possível a gente impedir uma planta de nascer ou um bebê de nascer quando chega o tempo. Não tem como impedir. É natural. Tu sabe que ontem a gente estava ali na... Deus usa as coisas, né? Quando a gente não imagina. A gente estava colocando... A gente trocou a faixa ali da frente da igreja dos horários de culto. E a gente estava colocando... E no meio, no vinco da parede, tem 3 dobras, assim, no meio das lajotas. Não é lajota, é pastilha. E no meio daquilo, a uns 3 metros de altura, estava nascendo uma plantinha. Matinho. E ali Deus falou comigo, né? Quando eu quero fazer... Não até precisa de terra, não precisa de adubo, eu faço. E eu, Jesus, entendi. Era comigo que o Senhor estava falando. Então, não adianta, a gente precisa deixar nascer. E como tem sido esse processo, Dani? De vir para fora agora, de servir de forma mais efetiva, de servir outras mulheres também, porque quando tu serve ao Senhor, tu serve a pessoas, tu ama pessoas. Como é que tem sido isso? Tem sido sobrenatural, porque eu sei que de mim não tem capacidade, né? Eu tocava meu violão lá no secreto, sei pouquíssimas notas. E quando vem assim, e eu acho tão incrível, porque quando tu tá servindo ali, tu não sabe de que maneira que as pessoas estão recebendo, né? E às vezes tu nunca vai saber. E tu faz por amor a Deus, por obediência o que Ele tá te mandando, né? É por obediência. E agora até no retiro, né, que a gente teve, eu acho que assim eu recebi quase 10 palavras e todas elas iam para o mesmo caminho. Tem algo do secreto em ti, sabe? E muitas pessoas me relatam, eu te ouço, eu falo contigo e eu tenho vontade de ir pro meu quarto. E gente, isso é tão incrível, sabe?
Demais. Hoje mesmo, assim, recebi já uma mensagem de uma amiga, ela me mostrando, olha onde eu tô aqui de novo, sabe? Então, nossa, é recompensa, né? A recompensa é a gente ver as pessoas acessando esse lugar que elas achavam que nem era para elas. Não, eu não tenho acesso a isso. Isso aí é para o pastor, é para aquele que jejua, é para aquele... Não, é para todo mundo, sabe? É o secreto. Só que tu tem que ter essa disposição e essa intencionalidade de ir. Sim, e esse coração aberto, né, de muitas vezes começar por obediência, mas entrar naquele lugar de desfrute e depois ouvir os comandos, né, Dani? A tua vida é marcada de dependência. Em tudo que a gente fala, parece que essa palavra ressalta. Obedecer, como é para ti? Porque a obediência exige muita renúncia, muita morte. Tu falou ali do tempo da caverna, agora o tempo de vir para fora, que é uma obediência completamente diferente. Envolve muitas pessoas, né? É uma responsabilidade muito grande. Porque até então a tua obediência na tua casa, ela envolve os teus. Ela é mais confortável, talvez. Exatamente. Mas agora, no momento que tem que sair para fora, é uma responsabilidade sobre as pessoas. Então, até um combinado que eu tenho com o Espírito Santo, né? Quando eu vou ministrar, ai, Senhor, eu não quero falar nada que não venha de ti. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou falar nada. Eu vou só cantar. Sabe? E parece estranho, às vezes eu me cobro, assim, de que... Mas parece que não tá saindo nada. Mas aí, enquanto tá cantando, tem uma pessoa que tá... Os prantos ali, sabe? Eu fico, meu Deus, isso não precisa falar nada. E eu vejo isso, assim, em tantas pessoas, em pessoas de Deus, ministras, que elas, às vezes, não precisam falar nada. Elas só chegam no ambiente e tu, uau, muda a atmosfera. Jesus, sabe? Então, é renúncia, né? É uma responsabilidade a mais, além de tudo aquilo que já tem, né, na nossa vida. Mas é maravilhoso, sabe? A recompensa é ter a presença dele, assim, coletiva. Sim. Sabe? Porque um Deus tão individual, ele é tão coletivo ao mesmo tempo. Ele consegue ser ambas as coisas, né? E nunca é sobre nós, né? É engraçado, assim, que tudo que ele derrama... Isso foi uma das primeiras lições que eu aprendi estudando a Bíblia. Tudo que ele te dá, tudo que ele derrama não é para ti. Ele vai fazer em ti, mas não pode ficar em ti, precisa sair para fora, né? É tudo sobre o outro. Pegar a 1 Coríntios, por exemplo, 12, 14, que fala dos dons, né? Muita gente quer se mover nos dons, no espírito. E se tu for ver, o único dom que o Senhor te dá para te edificar é o falar em línguas. O resto é para edificar outros. É verdade. É edificar outros. E no meio tem 1 Coríntios 13, ainda que fala sobre o amor. Ou seja, a motivação dos dons da vida no Espírito é o amor. Se eu não me mover por amor ao Senhor e ao meu irmão, às pessoas... Porque às vezes, né, Dani, é tão desconfortável a obediência. Porque o Espírito Santo geralmente coloca num lugar desconfortável. A dependência é desconfortável. Para a mulher, é muito bom ter controle. Sim. Mulher ama isso. E aí o Senhor te diz, vai lá e dá essa palavra pro fulano. Oh, Deus, é muito desconfortável. E se não é meu? E se é uma palavra dura? O medo do teu... É o ego, né? Isso é até o teu medo da tua reputação. Exato. E se eu falar algo que não é de Deus, é nada a ver, eu vou ficar com vergonha. E se a pessoa não aceitar? Vou sair envergonhada, grande coisa. E aí, quando o Senhor te chama para esse lugar desconfortável, também tu descobre um lugar de prazer, né? Porque ao mesmo tempo que tu tá morrendo ali, tá te moendo... Mas tu tem uma alegria de estar vivendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor que nenhum lugar te dá. Nenhum lugar dá. E muitas vezes esse lugar é de oração, é fruto de oração, né, Dani? Porque daqui a pouco a gente está falando para mulheres que estão exercendo a sua maternidade por exercer. Sem amor. Ame, peça ao Senhor, me dá amor, Jesus, eu te amo, então me dá amor por aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos nessa temporada, me dá amor pelo secreto, não quero que seja só obediência, porque quando a gente pede ao Senhor, e a tua vida mostra isso, nessa dependência, Ele sempre dá algo melhor. Sim. Porque quando tu saiu lá do secreto, eu acho que tu nunca imaginava viver o que tu tá vivendo, que ia ser tão prazeroso. Meu Deus, o que a gente tá vivendo hoje não é normal, né? Sim. Não é normal o que a gente tá vivendo hoje. Foi só obediência. Eu jamais pensei que a gente ia viver nada assim, sabe? De tantas mulheres tocadas, meu Deus. Quando eu tava lá, assim, ensinando as mulherzinhas da minha casa, né? As minhas menininhas lá, né? Tu pensa assim, como que saiu daqui e foi pra lá, né? Porque é assim que ele age. Ele primeiro faz lá onde ninguém vê e depois ele expande, né?
Maravilhoso. E isso cria raiz, né? É sustentável. Quando a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito, a gente pula processos. Quando tu pula processos, tu não dá a oportunidade de criar raízes. E aí, quando tu cresce pulando processos, não vai ser sustentável. Vai ficar coisas no meio do caminho. E tem chance de ruir. Então, passe pelos processos. Cada processo, às vezes o processo da caverna, às vezes o processo da obediência, da renúncia, mas é ele que está te construindo para vir para fora. Sinto te falar isso. Mas essa dependência também veio para tua área profissional. Sim. E aí vocês viram que tem decorações no nosso estúdio aqui hoje, tem 2 coisas fofurentas aqui. Como é que surgiu Mãe que Inventa Moda? Já dá o arroba aí, já vamos fazer merchan. Arroba Mãe que Inventa Moda, vai lá. É o único que tem lá esse nome diferentão. Conta um pouquinho como nasceu, o que é. Assim, quando a Isabela nasceu, eu já tinha em mente, ela vai nascer e eu vou parar de trabalhar. Meu negócio é ficar em casa, eu quero ser do lar e mãe. E daí, quando ela nasceu, eu fiz isso. Saí do meu trabalho. Não era viável, gente. Eu me lembro que eu fui pedir demissão lá no meu trabalho e as pessoas falavam assim, ai, que coisa boa, que bom que tu pode. E eu pensava, mas eu não posso. Foi por obediência. Fui por obediência, por aquela palavra que o Senhor já tinha nos dado lá antes, quando a gente casou. Quando nós tivermos filhos, eu não vou mais trabalhar fora. Então, saí do meu emprego e fiquei com ela em casa. E ali foi um esmagar. Porque, até a gente estava falando sobre isso antes, porque a minha mentalidade precisou mudar, porque eu tinha a ideia de que se eu não estava servindo na igreja, eu não estava servindo a Deus. Então, ali começou o trabalhar de Deus. O Senhor precisou trabalhar em mim. Me senti inútil. E Ele foi mudando tudo. E quando ela estava com 1 ano, mais ou menos, tivemos um retiro de mulheres aqui da igreja. Só que não dava para eu ir. Não tinha como eu pagar. Apesar de não ser um valor alto, né? Ainda mais naquela época. Eu não tinha como. E eu tinha uma máquina de costura que eu herdei da minha mãe. E eu fazia algumas coisas, assim, bainha, coisinhas pequenas. Comecei a fazer lacinho de cabelo, comecei a fazer babador, paninho de boca de bebê, com o objetivo de pagar o retiro. Nossa, tudo começou com isso. O meu objetivo era pagar o retiro. E eu precisava conseguir achar um nome para colocar nesse negócio, porque precisava anunciar, né? E daí antigamente eu tinha um blog, né? Que é o Não Inventa Moda Guria. Que era em homenagem à minha mãe, porque eu inventava umas roupas quando eu era jovem, e ela dizia, não inventa moda, guria, não vou sair contigo desse jeito. E daí ficou esse nome. E daí eu fiquei pensando, não inventa moda, guria. Agora eu sou mãe que inventa moda. É isso aí. Daí veio Mãe que Inventa Moda e até uma homenagem à minha mãe. E comecei ali a fazer os paninhos, daí ia lá, pagava de pouquinho. E fui no retiro. Fui com a Isabela. A Isabela tinha 1 ano. Ia com ela no Slim. Fiz até peça de teatro, tu lembra disso? Lembro. 2 peças de teatro com a guria no Slim. E foi uma benção. Foi tão maravilhoso aquele retiro. E continuei ali depois fazendo. Coisinha pequena, né? Assim, nem ajudava, nem dava diferença, assim, na renda da nossa casa. E um dia uma amiga mandou uma foto no celular de um ursinho da memória, né? Que ele era mais comum, assim, pra fora, nos Estados Unidos. Que era, assim, um antes e depois. Era a roupinha do bebê e o ursinho. E ela mandou assim, te anima? Eu disse, tá doida, né? Como que eu vou fazer um urso? Nunca fiz nada nem parecido. E ela, mas tu nem tentou. Acabou, ficou ali aquela conversa, né? Ok. Deixei lá na galeria do meu celular. Daí passou, acho que uns 2 meses. Quer saber, eu vou tentar fazer esse negócio aqui. Do nada, assim, não tinha tutorial, não tinha nada, não tinha referência. Há quantos anos atrás, Dani? A Isabela tá com 8 anos. 8 anos atrás. 8 anos atrás. E não tinha nenhuma referência a nada, nenhum curso, nada. Peguei as roupas da Isabela, peguei um macacãozinho, estraguei. Ficou horrível. Nossa, o primeiro urso que eu fiz com uma roupa dela. Eu tirei o enchimento da almofada de amamentação dela. Pensa. E ninguém estava acreditando naquele meu projeto ali. O que eu estava fazendo? Ficou horrível o primeiro. Não, vou tentar de novo, fazer mais um. Peguei mais uma roupa dela. Ficou postável. Olha, ficou postável esse aqui, dá para postar. Daí postei. E nunca mais parou. E daí eu criei um método, né? Eu criei uma forma, porque os ursinhos, esse que ela me mandou, era feito inteirinho com a roupa.
inclusive a cabeça, né? Só que eu não gostava muito daquele padrão. Eu queria o ursinho como se ele estivesse vestindo a roupa. Então, eu coloquei as cores do ursinho, a cabecinha é diferente, né? Ele é maior. Esses eram ursinhos pequenininhos, os meus ursinhos são grandes, né? E ali foi indo. Fui trabalhando ali de casa, foi crescendo. Foi bem assustador até. E chegou um ponto, assim, que eu não conseguia mais dar conta. Sozinha? Não conseguia mais dar conta. Eu me lembro de olhar, assim, um quadro onde eu anotava todas as coisas que eu tinha para fazer. E eu chorar, eu não aguento mais, eu não consigo mais fazer. Com 2 crianças, aí eu já tinha a Isabela e a Ana. E daí meu marido veio trabalhar comigo, né? Veio para casa e trabalhar comigo. Nossa. E nesse meio tempo também nasceu o projeto, né? Você fala do projeto já? Que foi o projeto Pra Sempre Amor. Eu percebia que muitas mães me procuravam e queriam saber sobre o ursinho, mas elas acabavam não fazendo, porque elas tinham perdido seu bebê, né? Enfim. E eu comecei a ficar muito incomodada com aquilo. Comecei a orar. Ai, Deus, me dá uma estratégia. Eu quero fazer alguma coisa para essas mulheres. Ai, eu não me contento com isso. Eu preciso fazer alguma coisa para elas. Eu Ainda entendi. mais que tu conhecia a dor, né? Exatamente. E eu preciso fazer alguma coisa para elas. Não sei o que fazer. Comecei a orar. E no começo pensei assim, eu vou fazer um valor diferenciado para elas, né? Mas não era só isso. Deixei ali, no secreto ali, né? Escondidinho, esse projeto que eu tinha. E daí, um dia, uma mulher, uma mãe de Caxias, crente, querida, a Betânia, e ela estava mandando a roupa da guriazinha dela, e ela disse, eu quero te fazer 2 pedidos. Eu queria que tu colocasse o olhinho azul, porque ela tinha um olhinho azul, tá? Ok, sem problema. E eu queria que tu colocasse uma asinha atrás, porque ela faleceu. E eu disse, meu Deus, como que eu nunca pensei em botar uma asinha no ursinho? E o senhor usou ela naquele momento. E foi ela que me ajudou a escolher o nome do projeto, inclusive, né? Sério? E aqui tá ele. Tá aqui. Ai, que ódio, asa. Que são esses bebês que partiram, né? Não só bebês na barriga, mas também ali na primeira infância. Esse aqui tem uma surpresinha, deixa eu mostrar. Ó. Eu trouxe esse aqui. E algumas crianças, eles têm algumas características que a gente coloca também. E nós atendemos muitos de cardiopatas que fizeram cirurgia. Daí aqui, ó, esse aqui, ó. Ai, meu Ele Deus. tem a marquinha da Levanta cirurgia. ele, Dani, pra gente Aqui? ver melhor. Isso, aí dá pra ver. Ó. Ai, que lindo. Tem a marquinha da cirurgia e o coraçãozinho, né? Então, a gente agora também faz eles com esses detalhes, assim, né? Que são super importantes. Tem Super pessoais. eu tô com um lá em casa que o bracinho é mais curto. Ela tem um bracinho mais curto, sabe? Então, às vezes, tem o lábio leporino, a gente faz também, sabe? Dá pra personalizar. A gente personaliza Super. pequenos detalhes, assim. E a gente coloca som também, né? Eu não tinha nenhum com som para trazer, mas a gente coloca som também, né? Tu pode colocar o batimento do coração, o chorinho do bebê, o que tu quiser. Daí aperta aqui e sai o som. Sim, agora também tem as mantinhas, né? Sim, eu também faço kit maternidade, que ele vem com a mantinha personalizada. E vem com o ursinho da memória e com uma naninha. Tudo personalizado também. Meu Deus. Ah, já fiz projeto de adoção também, que vem com uma mochilinha em formato de coração, que é simbolizando a nova carga que aquela criança está carregando, que é uma carga de amor, né, a partir de agora. Já vi com roupa de adulto. Fazemos com roupa de adulto, com roupa de pet também. Já fizemos vários com roupa de pet. Mas o grande xodó, assim, quando eu entendi por que o senhor me deu esse trabalho, foi o projeto. Foi o projeto Pra Sempre Amor. Já viramos globais, né? Já apareci na Globo 2 vezes. Jornal, Diário Gaúcho, Já foi ursinho enfim. pra todo mundo, né? Todo o mundo. Temos ursinho até no Japão. Imagina. Nunca imaginou Jamais. que essa obediência a esse convite de Jesus, né? Uma coisa Ia te tão levar simples, né? Peguei ali com a almofada de amamentação, peguei o enchimento, peguei uma roupa da minha filha, sabe? A importância da gente saber o que a gente tem na nossa mão e usar o que a gente tem na nossa mão, né? Porque às vezes assim, não vou fazer, preciso fazer tal curso. Mas o que tem na tua mão hoje? O que tu pode fazer com o que o Senhor colocou na tua mão hoje? Né? E um comando que aparentemente era pequeno e que, enfim, é só uma ideia enviada por uma amiga, mas que a obediência, entendendo que aquilo sim era o Senhor usando ela, porque não era uma amiga só, te levou a esse lugar. A importância da obediência, de novo, né, Dani? Tua vida é marcada por isso, obediência e obediência e dependência, né? E tu sabe, quando eu comecei o projeto, as histórias são muito difíceis. Assim, ó,
pensa assim nas histórias mais difíceis, são as que eu ouço todo dia, tá? Todo dia, há 8 anos. O projeto deve ter uns 7. E quando começou, eu me lembro que eu fiquei 2 dias, assim, que eu não conseguia dormir. Eu só pensava nelas, eu só pensava na dor delas, eu não conseguia dormir com aquilo. E eu fui falar com o Senhor, né? Disse, olha, Jesus, tu me deu um negócio que eu não tô sendo capaz de suportar. Tu vai ter que me ajudar, Jesus, senão eu não vou conseguir com esse negócio. E foi como tirar com a mão, assim, ó. Eu terminei a minha oração e ele veio com a mão, assim, ó, e tirou o peso. E a partir daquele momento, eu sinto, lógico, né? Eu fico tocada pelas histórias, mas elas não me abalam a ponto de me deixar numa depressão, sabe? Sim, a carga daquela pessoa não se torna a tua carga. Exatamente, assim, então é uma capacidade do alto. Eu tenho amigas, as minhas melhores amigas, elas não veem o meu Instagram. Porque elas não conseguem, sabe? Porque eu acho que ainda mais quem passou, né, Dani? Porque... Eu sou uma que eu não vejo. Tá vendo? Achamos mais uma aqui. Eu não consigo, porque me traz muitas memórias. Sim. Mas é uma capacitação que o Senhor dá para cada um de nós. Por isso que ele chama um, né? Para uma área e outro para outra. Exatamente. E a gente criou não só um ursinho com asa, não é só um ursinho com asa. A gente criou um canal de acolhimento. Exato. E toda sexta-feira, ali, que é o dia do projeto, a gente posta as histórias, né, que chegam. E ali criou um canal de acolhimento. E outra coisa que a gente faz também é a doação, né? Para mães que não têm condições de adquirir o ursinho. Comecei a ver que tinham muitas também que chegavam. Eu comecei, tem esse monte de gente aqui no Instagram, vamos usar elas para abençoar outras. Sim. Então, eu criei uma corrente onde tu pode doar qualquer valor. Quando chega o valor de um ursinho, a gente vai lá e sorteia entre uma mãe que não tenha condições de adquirir. E nós já doamos mais de 300 ursinhos. Esses dias uma irmã veio me mostrar. Esse aqui eu ganhei no projeto. Ai, que legal! Ela vem de manhã e ela estava me mostrando o ursinho dela. Ela perdeu uma perda bem difícil, tudo, e o Senhor está curando ela. E ela dorme até agarrada no ursinho, é um testemunho. E daí tu vê que é uma coisa muito improvável, né? Mas como que um ursinho cura? Mas como que um ursinho pode trazer alento? Porque não é o bebê, sabe? E no começo eu até me questionei isso, e o Senhor me falou... não precisa fazer nada, é só amar elas. E eu queria pregar para elas, né? E eu sentia muita resistência. E eu fui frustrada a falar com Jesus. Jesus, eu não consigo falar de ti para elas. E ele falou, não precisa falar, só ama. E essa é a minha orientação até hoje. Eu só amo elas, né? E daí elas recebem o ursinho e o relato que elas trazem, eu penso, meu Deus, isso não fui eu que fiz? Eu fiz o ursinho, é o meu trabalho ali e tal. Mas isso quem gerou foi o Espírito Santo, não fui eu. Porque muitas relatam isso, ele tá ajudando a me curar, sabe? Isso luto. É uma coisa que eu queria falar. Porque volta e meia eu olho lá nessas postagens e as pessoas comentando, né? Eu me sinto tão amada, eu não consigo sair daqui, desse lugar, de ver as publicações. Tu percebe isso, então, uma ação do Espírito Santo de algo super velado, porque não é uma pregação explícita, né? Tu não liga, como tu falou, e fala de Jesus, mas tu consegue ver a ação do Espírito Santo através da produção do teu trabalho. Isso é uma loucura, né? É muito louco isso, eu vejo exatamente isso, assim, elas são tocadas de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, e eu só tô fazendo a minha parte, digamos assim, né? Sim, só obedecendo. Só obedecendo. E como que algo tão improvável, que é um ursinho, chega lá e faz tudo isso? É a prova que não sou eu. Às vezes elas falam de mim, pra mim, e eu fico assim, tá falando de mim? Não. Sim, não sou eu. Não sou eu. Ela tá falando isso aí, mas é que ela não sabe que ela tá glorificando o Senhor quando ela tá falando isso, né? Porque realmente não sou eu, é Ele que tá fazendo tudo, né? E é interessante porque, ao mesmo tempo, Deus usou tudo isso até como fonte de renda, benefício a vocês. Porque aí o Gia veio trabalhar contigo e o Senhor tem cuidado de tudo, né, Dani? O Senhor tem cuidado de nós, assim. Acho que Ele tá comigo há uns 4 anos. Uns 4 anos, mais ou menos. Eu sou horrível com datas. Mas acho que faz uns 4 anos. E o Senhor tem nos suprido, né? Nós vivemos uma vida simples, mas com tudo que nós precisamos para viver. E o mais importante de tudo, nós estamos os dois com os nossos filhos. Então, assim, a gente está trabalhando e os filhos estão por ali. Eles trabalham por ali. A Isabela já faz urso, né? A Isabela é um avião. Então, eles estão por ali. Se eles precisam de alguma coisa, eu vou parar para atender eles, né? Então, assim, isso é muito rico.
Eu falo, às vezes, para as minhas filhas assim, vocês conhecem alguém que consegue ficar com os pais o dia inteiro? Vocês ficam com os pais o dia inteiro. E às vezes elas ainda têm carência, né? Sim. Isso é maravilhoso, isso é um presente de Deus. É o que eu ensino para eles também, assim, ó. O trabalho da mamãe é um trabalho muito importante. Porque ele ajuda as pessoas, né? Porque às vezes a gente fala do nosso trabalho para os nossos filhos como se fosse um fardo. Daí cria um adulto lá que não gosta de trabalhar, acha que o trabalho é horrível, né? Então, assim, algo que eu ensino, assim, o trabalho da mamãe é bênção, ele ajuda as pessoas, sabe? Eu tô aqui, mas é porque eu tenho uma mãe lá que precisa disso que eu tô fazendo, sabe? Então, isso é importante é incrível também. O cuidado do Senhor em todas as temporadas, né? Isso me apaixona e também me faz lembrar que não é padrão. Deus não trabalha de forma padrão. Exatamente. Esse é o teu chamado, porque daqui a pouco tem mulheres que foram chamadas para o mercado de trabalho. Sim. E que tem uma graça liberada para elas sobre isso. Lá no retiro, teve uma irmã que eu fui conversar com ela que eu vi claro isso, sabe? Governo sobre ela. E eu liberei isso sobre ela. Ela disse, isso é um conflito porque tem meu filho. Eu disse, se Deus te chamou, ele vai te capacitar. Desenvolva ele. Não tem uma caixinha fechada, como o Felipe tem falado nos nossos cultos, né? Que vai funcionar igual como funciona com a Dani. Essa é a realidade da tua família. Sim. E vai ter uma realidade para outra. E vai ter graça e sabedoria e amor do mesmo jeito, né? Sim. E essa mulher que está no mercado de trabalho, quando ela está em casa, ela pode ser inteira, né? Eu tô em casa, eu tô trabalhando e eu tô com meus filhos. Eu tô sempre dividida, porque eu trabalho em casa, a gente não consegue dividir muito, né? Fica tudo meio misturado. Horários, até tem que ser bem rigorosa com isso pra não exatamente. se perder. A mulher que tá no mercado de trabalho, ela tá fora, quando ela chega, ela tá totalmente inteira, sabe? E ela precisa ser intencional. Também nisso, né? Porque é possível. Porque cada um tem uma história diferente. Passou rápido. Já estamos há 1 hora aqui conversando. E para encerrar, eu gosto sempre de perguntar, né? O que Deus tem falado contigo nessa temporada, Dani? Porque é tão precioso ouvir e às vezes a gente percebe que o Espírito Santo está soprando para o mesmo lado. Às vezes ele, através de alguém que fala isso, tu vê, entendi que é para mim e para esse lado também. Então eu gosto sempre de ouvir. O que o Senhor tem ministrado ao teu coração nesses dias? É profundo, ainda mais depois do final de semana que nós tivemos. Né? A gente vem de um retiro, por isso essas falas, assim. Estamos na semana que precedeu, que teve o retiro, nós estamos gravando. Então, o Senhor tem me falado sobre manifestar da glória dele no nosso meio. Ele escolheu esse tempo para se manifestar assim de um jeito íntimo, profundo, individual, mas agora é muito coletivo. Eu vejo assim o manifestar de Deus no coletivo. Ele quer fazer algo no coletivo, sabe? Exatamente isso. Aquele secreto, aquela raiz que cresceu lá no secreto, é tempo de vir para fora, sabe? É o tempo de manifestar no meio da igreja, assim. E vai ser insuportável. Não dá para resistir à presença dele. Todos nós vamos ser tocados e mudados por ele, né? Porque o Senhor, ele deseja essa transformação. A gente vem para ele não quer que a gente fique igual. E até a gente ir para ele, para a glória, ele vai nos mudando e vai nos tornando cada vez mais parecidos com ele. E esse tempo é o tempo de derramar dessa glória coletiva, em que vai trazer transformação. Assim, eu acho que não só... eu tenho certeza, não só numa igreja, numa denominação, mas no território. Amém. Sabe? E quantas palavras eu tenho ouvido sobre isso. Que não vai ficar só aqui, não vai ficar só em Viamão. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Dani. Foi uma alegria te receber, ouvir de ti, aprender, se alimentar dessa fonte que jorra de ti. É uma alegria. E se você foi, de alguma forma, abençoado por algo que a Dani ministrou aqui aos nossos corações, compartilha aí nas tuas redes sociais, compartilha com alguém que daqui a pouco teve uma história parecida, que com certeza, se ela está vindo à tua memória, é o Espírito Santo te lembrando, obedeça aos comandos dele. Até uma próxima oportunidade, que Deus te abençoe. Até mais.